Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do ProSA Podcast. Este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Álvaro Castro, sou engenheiro civil, empreendedor e através da construção modular off-site eu ensino você a construir mais rápido, escalável e de forma sustentável. Quem ainda não segue o canal, ative o sininho, se inscreva agora e acompanhe as principais novidades do empreendedorismo no Brasil. Primeiramente, gostaria de agradecer o patrocínio da CMC Modular e te apresentar essa empresa que respira inovação. A CMC Modular é uma empresa do Grupo Lafayette e é a maior especialista em soluções construtivas industrializadas do Brasil. A fábrica destaca-se pela agilidade na montagem, flexibilidade e inovação em construção modular off-site através de um processo produtivo com muita tecnologia. Acesse agora mesmo o site cmcmodular.com.br e conheça as nossas soluções. CMC, a tecnologia que constrói. O convidado de hoje é engenheiro civil, formado pela FUMEC, com MBA em vendas e negociação e resultados de alta performance. Especialista em construção modular off-site, ele lidera a Modus e a empresa tem como eixo de conexão com a construção civil industrializada e modular em toda a sua potencialidade. Apaixonado em projetar e construir estruturas inovadoras com as técnicas off-site, nosso convidado aposta na inovação da construção modular off-site por sua rapidez, versatilidade, eficiência e a sustentabilidade física, ambiental e financeira. Paulo Castro, seja bem-vindo ao ProSA Podcast. É um prazer receber você aqui no nosso estúdio. Sinta-se em casa. Obrigado, Álvaro, que eu agradeço o convite. Para quem ainda não te conhece, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né? Lá do início, onde você formou em engenharia, começou a empreender no mercado e depois você conheceu a construção modular e hoje lidera a Modus, né? Uma empresa que é voltada à construção industrializada no Brasil. Isso mesmo, Álvaro. Então, eu sempre fui um estudante de engenharia inquieto, né? Desde o início da faculdade, eu trabalhei, fiz estágios, eu buscava já tentar me desenvolver de alguma forma. Tive uma tentativa frustrada de ser sócio de uma empresa de furo de concreto durante a faculdade. Depois me ingressei numa empresa de obras públicas, né? Hospitais, prédios administrativos públicos. E trabalhei nela durante a minha faculdade, na metade da minha faculdade, até uns 2 anos depois de ter formado. Em paralelo, durante a faculdade, abri também minha primeira construtora. Então, eu fiquei, depois de formado, 1 ano e meio aí na que a gente chamava de vida dupla, né? É Você tinha um emprego verdade. de manhã e de tarde, e à noite, e nos intervalos, eu cuidava das obras dessa construtora. E, e aí, depois, empreendi um pouquinho mais, comecei para o ramo de corporação, e, e essa minha construtora também fazia muita obra de reforma, além de construções. Então eu decidi também separar, porque hoje sim, o público de construção, né, o cliente da construtora, ele é bem diferente do cliente da construção civil. Mesma coisa, né? O cliente B2B é diferente do B2C. Então, eu decidi separar essa empresa em duas e aí abri uma empresa também de reformas, aonde 90% do nosso faturamento vinha de instituições de ensino, então faculdades, escolas e etc. Então, essa empresa cresceu bem, até cresceu mais do que a construtora, então a gente vinha uma crescente bem legal. E veio a pandemia, né? Uhum. Então, fecharam todas as escolas, todas as obras pararam. E aí a gente estava lá com 200 e poucos funcionários, e aí foi caótico. E aí esse foi o momento dessa conversão para a construção industrializada, porque nesse início, com as obras paradas, a gente tendo que demitir funcionário, tendo que desmobilizar, conta para pagar, né? Quando a gente finalizou essa reorganização, né, para poder encerrar esse ciclo negativo, eu decidi sair da sociedade, da empresa, e fui buscar algo diferente. E pensei sim em buscar algo fora da engenharia, mas comecei a pesquisar na época e encontrei a construção modular, né? Uhum. Ainda estava ali indo um pouquinho na construção de container, estava migrando um pouquinho para os módulos comerciais Uhum. e decidi apostar nessa área. A partir disso, comecei a fazer especialização de construção off-site. Logo no início, vi que era o caminho que eu queria seguir e abri a Modus para poder já, né, fazer essa transição de imediata e definitiva, né? Abri, aluguei galpão, né, e fui
para tentar. Lógico que os primeiros meses foram um pouco ociosos, né, mesmo, e é difícil, né, porque você está com uma estrutura, é diferente de uma prestação de serviço onde você investe o capital ali para aquele negócio, para aquela obra. Na Uhum. construção industrializada é o contrário, né? Você tem que investir antes para esperar a demanda, né? Então era Exato. um outro cenário. Então foi um desafio muito grande entender essa diferença da prestação de serviço da construção convencional para a construção industrializada, tendo uma estrutura, tendo uma fábrica. E a partir disso eu não consegui me desligar mais, né? Então hoje a gente ainda fica procurando coisas diferentes dentro da construção modular, buscando opções de painelização, buscando metodologias diferentes Uhum. para tentar sempre trazer algo diferente e aprender um pouquinho mais. Muito bom. E aí, quais foram esses desafios, né, e oportunidades que você encontrou nessa transição? Ó, a oportunidade eu encontrei um mercado aberto, né, receptivo para as construções modulares. Uhum. Encontrei nichos, né, carentes de boas soluções industrializadas, principalmente modular, pensando no ramo, né, exemplificando o ramo de hotelaria, por exemplo, né? Hoje, quando eu entrego um chalé com 2, 3 meses, é um ganho de De payback, 9 de ROI meses de enorme, né, comparado com a construção convencional. E nichos onde tem locais que você não tem mão de obra, exato. né? Você vai pegar interior, cidades históricas, regiões que têm um bom apelo turístico, mas que a mão de obra ou ela está na hotelaria ou ela está fazendo outra coisa, mas ela não está querendo estar na obra Exatamente. mais. Então a gente foi encontrando esses nichos onde o produto, né, ele se mostrou cada vez mais viável. Então essa foi uma das grandes oportunidades que a gente encontrou. Como desafio, o principal foi, né, para mim como engenheiro civil, né, que vim da construção convencional e da corporação, né, tradicional, encarar um novo modelo, né, de gestão, um novo modelo pensando no ambiente fabril, né, então onde você tem que se programar agora para poder ver o que você vai fabricar no segundo semestre, já pensando no outro, então um planejamento diferente. Então esse foi um grande desafio, entender essa dinâmica do negócio diferente do que eu tinha antes. É importante você falar isso, bem legal, porque é o seguinte, né, na construção, você que veio da construção tradicional, você sabe as principais dores do seu público-alvo, né, das empresas, seja ela ou também pessoas físicas, você vai vender, mas também quando B2B são empresas incorporadoras. E aí depois você monta uma fábrica onde você como engenheiro civil, talvez, né, você não aprendeu durante a faculdade ali como gerir uma fábrica, já diferentemente talvez de um engenheiro de produção, engenheiro de automação ou até mesmo, talvez um engenheiro mecânico. Mas, você, né, tem esse know-how também da outra ponta, que o engenheiro civil hoje ele aprende mais como gerir a outra ponta que é o seu cliente. E aí como foi para você fazer essa gestão, né, sabendo que talvez há um abismo aí entre a produção e a obra? É. Eu até tive um pouquinho de engenharia de produção na faculdade, porque o curso que eu fiz, ele chamava Engenharia de Produção Civil. Ah, bacana. Então eu tinha ali umas 6 ou 8 disciplinas da engenharia de produção, mas o curso ele era predominante de engenharia civil. Então a gente tinha ali resquícios ali, assim, de onde encontrar essa informação, mas o restante eu te digo que eu aprendi foi na prática mesmo, né? Na tentativa e erro, buscando case, a especialização, fiz uma Uhum. especialização no ITI ajudou muito, porque grande parte dos professores eram de outras empresas de construção modular, de construção industrializada, que já atuavam no mercado e já tinham tido seu sucesso. Uhum. Então, tinha onde pesquisar também. Então, acho que eu consegui superar um pouco desse abismo, ainda venho superando, né? Uhum. Mas por meio de pesquisa e estudo mesmo. Então, isso não parou até agora. E para aquele, vamos dizer assim, ouvinte, né, nossa audiência aí que ainda não conhece como funciona esse processo de industrialização da construção, como é o processo de produção na sua fábrica? Quais são as etapas principais desde o planejamento até a entrega final? Hoje as nossas etapas principalmente começam na área de projetos, então a gente tem que detalhar, fazer projeto de praticamente tudo, né? Você tem um projeto ali de uma bancada, um projeto de uma parede, até o projeto do chassi. Então a gente gasta muita energia na parte de compatibilização, na fase de projetos, a gente investe muito nessa fase de projetos. Hoje a gente tem
um setor específico para isso, a gente conseguiu construir isso nesse período. Além de alguns projetistas parceiros, né, principalmente do cálculo estrutural, que ele é terceirizado, mas também são profissionais recorrentes, né, então são pessoas que já estão envolvidas ali no nosso processo. A partir disso, a gente vai para a fábrica, onde a gente começa pelo chassi metálico, né, então os nossos produtos hoje são todos volumétricos, então a gente faz o chassi metálico, a gente utiliza até o momento o steel frame para poder fazer o fechamento, né, dos módulos, e aí depois a gente entra com o acabamento. Um dos diferenciais que a gente está tendo hoje é que a gente está entregando os módulos com marcenaria. Então, hoje a gente tem uma indústria de marcenaria parceira, onde ela fabrica na cidade dela, mas ela faz toda a montagem dentro da nossa fábrica, já dentro do módulo. Então, a gente conseguiu simplificar esse processo e dar essa comodidade para o cliente. Então, ele já recebe o módulo lá com armário, com painel e etc. E a gente vem tentando simplificar tarefas, né? Tentando trocar o gesso pelo MDF, que ele já é acabado. Então, a gente vai tentando deixar o produto com menos tarefas, né? E com um ciclo de produção menor. E quantos por cento você entrega um módulo volumétrico e quantos por cento, vamos dizer assim, você leva pronto da sua fábrica para o canteiro? Eu te digo que seria 95%. Muito bom. Só 5% é a fundação e paisagismo. Isso, eu digo 5% porque assim, a bancada normalmente a gente coloca em loco, a gente deixa para rejuntar no local, e às vezes uma louça, tipo um vaso sanitário, a gente transporta sem o vaso ou sem a caixa acoplada. Então, assim, o meu módulo, o restante vai com tudo. E quando você também tem grandes vãos de esquadria de vidro, assim, também, às vezes você deixa para colocar a porta no local, quando a gente não trava ela. O restante é todo feito em loco, que seria só a fundação. Nossos módulos, eles precisam só de 6 sapatas e ter as instalações, elétrica, gás, esgoto e entrada de água. É bem simples, né? E hoje a maioria dos módulos que a gente faz são módulos de 18 a 36 metros quadrados. Então, ele já está pronto ali, tem pouca acoplagem. Então, assim, a gente brinca que se o cliente receber ele na quarta, no sábado, ou ele está dormindo ou ele está alugando. Então, Entendi. é o que a gente já costuma falar, que é o prazo ali só para mobiliar. É aquele projeto de São Gonçalo, né? Tem o de Gonçalves. Gonçalves, não é porque tem São Gonçalo, mas Gonçalves. Ele é muito bonito, inclusive. A região lá é bem fria, né? Aquele foi um projeto desafiador, porque nós fomos contratados para fazer ele modular. Mas quando a gente entrou na fase de projetos, a gente teve que painelizar ele. Então, a gente não conseguiu levar ele como a gente leva hoje todos os nossos módulos. O acesso do terreno ele era bem precário, então o caminhão não conseguiu acessar. Então, a gente teve que levar a estrutura painelizada através de uma carretinha no trator. Nossa. Só chegava um carro 4x4 ou um trator. E aí a gente teve bastante trabalho na parte de fundação, que é a parte civil, né? A gente ali tinha 3 estágios, né? O primeiro estágio que era a obra civil, convencional, que era a fundação. O segundo estágio que era a obra industrializada, que a gente painelizou, levou, a gente montou a casa de 115 metros quadrados em aproximadamente 10 dias. E aí depois a terceira fase, que a gente está finalizando agora, seria o acabamento, que como ele ficou para fazer em loco, virou uma obra convencional, infelizmente. Mas mesmo assim, a gente conseguiu atender a demanda do cliente num local inóspito e um local sem mão de obra alguma. A gente costuma brincar que lá não tem mão de obra nem para abrir a porteira, porque muitas vezes a gente já tentou alguém para ir lá abrir a porteira e não tinha. Legal. Então, e lá tá para locação Airbnb, assim? Lá vai ficar para Airbnb também. Lá é um empreendimento que vão contar com 4 casas. Legal. A segunda casa a gente vai começar a produzir agora no próximo mês, e aí já são 2 chalés 100% off-site. Legal. Então aí já conseguimos colocar numa área do terreno acessível. Então aí o módulo ele já vai chegar pronto no caminhão. Depois eu vou lá conhecer. Com certeza, vou te aguardar lá. Muito bom. A arquitetura e o design, né, são elementos fundamentais na construção modular. Eu vejo que seus projetos são muito bonitos. E como você integra, então, esses elementos em seus projetos? Porque eles são diferentes. Tem muitos projetos que a gente vê que são muito quadrados, às vezes a pessoa não usa o volume da forma adequada, né? Eu acho que tem muito arquiteto no mercado que fala que sabe projetar modular, mas ele ainda pensa como a construção tradicional. Né? E existe essa colaboração estreita com os arquitetos, designers parceiros? Existe. A gente vem tentando fazer um trabalho já há algum tempo com arquitetos parceiros, além dos arquitetos internos, né, da empresa. Te digo que é um desafio grande, porque às vezes a gente manda para um arquiteto o projeto, um IFC da estrutura, onde ele só tem que montar o layout, fechamento, e a gente recebe o projeto de volta sem um pilar. Então,
Aí a gente tem que orientar que realmente não é possível, né? Com a construção convencional, que você tira um pilar, desloca para o lado, a partir do momento que a gente tem um cálculo em cima daquele chassi ali, a gente tem pequenas limitações que a gente fala, né? Não chegam a ser limitações, mas chegam a ser a base ali do módulo. Então, a gente vem fazendo esse trabalho de conscientização e também de formação. Então, a gente dá todo o apoio na parte de engenharia, a gente tenta incentivar que o arquiteto faça módulos, às vezes, com formatos um pouco diferentes, né? Hoje a gente está apostando muito no formato duas águas ou com telhado Ah, inclinado, legal. que é o que a gente está tendo a maior procura hoje. Então, a partir do momento que a gente tomou a decisão de fazer um chassi desse, a gente quebrou aquele formato que era uma evolução do container, né? Aquele Uhum. formato reto ali, aquele retângulo ali. Então, isso vem trazendo um pouquinho mais de flexibilidade ali na arquitetura e trazendo elementos ali que o público, acho que, né, o cliente final está gostando um pouquinho mais e está se desvencilhando ali um pouquinho ali do que era o que se entregava antigamente. Então, essa está sendo a nossa aposta hoje. Ó, legal saber que está vindo essa demanda por projetos inclinados, né? Porque aqui no Brasil, por não ter neve, né? Lá fora a gente vê muito esse projeto inclinado por causa do clima. Aqui, Isso. por ser clima tropical, o pessoal, né? Muita gente ainda faz o telhado reto, praticamente reto, senão com uma inclinação mínima. E eu já percebi que seus É, projetos têm essa e inclinação. te digo por dois motivos também. O segundo motivo seria porque é mais fácil, né? Limpar e tal. Não, até para executar, né? Ah, Se você sério? executar um chassi convencional, ele é mais simples que você fazer ele inclinado, você fazer ele Ah, com com duas águas. certeza, é verdade. Então, na hora do içamento, é mais fácil fazer com chassi tradicional. Na hora de cintar e proteger no caminhão. Então, o que a gente está fazendo não é o caminho mais simples, mas é o que a gente acha que está entregando um pouco mais de valor para o cliente final. E a qualidade do produto é uma prioridade na construção modular, né? Principalmente empresas sérias como a sua e a CMC também, a gente entende que esse mercado, por estar começando, a gente não pode queimar o produto. E isso tem que ficar bem claro, né, para quem está comprando, né, buscar empresas sérias que estão trabalhando e querendo evoluir o setor como um todo. E quais são as medidas que você toma para garantir essas qualidades e durabilidade dos seus produtos, né, e como essa sustentabilidade também é incorporada no seu processo de produção? Então, para garantir a qualidade, o primeiro passo é ter um bom detalhamento e começa lá atrás no projeto, a definição dos materiais, pensando que o módulo ele precisa ser transportado, ele precisa ser içado, né? Então, você tem que escolher bem os materiais ali para não ter nenhuma patologia durante o transporte ou posteriormente. Uhum. Então, é uma fase bem importante. O restante é controle de qualidade, acompanhar, eh, testar, validar, o que não dá certo, não repetir, tentar passar para um outro tipo de material diferente, enfim, fazer boas composições. A gente também tem a consciência de que, como a construção modular, né, ela é muito nova no mercado ainda, existia uma resistência. As pessoas estão vindo para a construção off-site, mas com um pouquinho de resistência. A lupa é diferente, a gente fala, né? Uhum. Quando você vai visitar um apartamento na planta convencional, você olha, vê se não tem nenhum soncavo, se não tem nenhum rejunte fora do lugar, Exato. e Se a pronto, você parede compra o não se a apartamento, parede não tá se a suja. parede não tá suja. Na construção modular, o cara ele chega com uma lupa Aham, e aonde ele vai procurar defeito, né? Então, ele exato. espera o defeito. A gente brinca isso. Ele não é que ele espera uma- um acabamento melhor. E Ele e espera encontrar o defeito. Então, ele se surpreende quando ele não encontra o e defeito. é assim, né, a precisão é muito maior por ser industrializado, Muito né, é maior. erro de milímetro, enquanto na convencional é centímetros, mas eu vejo que as pessoas quando elas vão com essa lupa, elas, assim, toleram na construção, tradicional erros de centímetros, mas não toleram o erro de milímetros na construção Com industrializada. certeza, é isso que acontece. E falando em precisão, a gente não tem uma parede fora de prumo. A gente não tem erro de esquadro, né? Igual acontece na construção convencional, né? Isso, Que o reboco ele começa com 3 centímetros, termina lá em cima com 5, ou muitas vezes dentro dos cômodos ele é feito com gesso liso, regularizando a parede, né? exato. E aí quando vai colocar aquela marcenaria, encontra todos aqueles problemas, né? No nosso caso não acontece isso, né? Então, a construção ali, né, industrializada, por si só, ela já tem essa precisão que já te traz uma qualidade. Mas mesmo assim, o cliente ele vai ali no detalhe, que um detalhe, como você disse, né? Na construção convencional seria um detalhe normal, na construção industrializada ali ele passa a ser um crime, né? Exato. Porque
busca ali talvez um motivo, né, para não aderir. Acho que é talvez um pouco essa quebra de barreira cultural ali, né? Então, quer muito, quer, mas tem aquele pé atrás que te deixa um pouco inseguro e faz parte. Acho que com a evolução do mercado isso também acho que vai diminuindo e vai acabando. E o seu negócio ele atende tanto o mercado B2B quanto B2C, né? Quais são as principais diferenças na abordagem para esses dois tipos de clientes? Então, hoje o atendimento desses dois clientes, eles são completamente diferentes. As exigências, as demandas são diferentes. Então, eh, quando eu comecei lá atrás, eu tinha muito claro que quando eu tinha a construtora que executava construção, eu tinha quem atendia, né, os meus clientes de construção e os funcionários de construção. Quando eu comecei a fazer a parte de reforma, eu tive a necessidade de separar, porque o cliente de reforma ele tinha uma necessidade totalmente diferente. O funcionário que trabalhava num prédio, construindo uma edificação, ele não tinha a mesma, eh, a mesma tranquilidade, a mesma sensibilidade da reforma. Então, na época eu separei. Então, hoje eu venho fazendo esse trabalho também internamente para poder separar, né, da equipe quem atende o B2C e quem atende o B2B. Porque são formatos, pode ser que seja o mesmo produto, mas às vezes são formatos de contrato diferentes e são exigências diferentes. É legal você falar isso, né, do que você já passou para chegar até aqui, principalmente citando aí da construtora e reforma, porque nada na nossa vida acontece por acaso, né? Com certeza essa experiência que você tem passada te trouxe muito preparação para esse momento que você está vivendo agora. E aí na nossa vida, né, igual eu falei, nada acontece por acaso, como essa pós-graduação sua em vendas foi importante para o momento que você está o momento que você está hoje, né, como líder da Modus, e como isso te auxilia na posição que você ocupa hoje, toda essa background que você traz com você. Então, eu acho que a venda é importante porque você se vende e vende onde você trabalha o tempo todo, né? Então, e muitas vezes não só para o cliente, né? Então, Uhum. quando a gente pensa em venda, a gente pensa ali naquela venda direto para o cliente. Mas hoje a gente tem que vender a nossa ideia e a nossa empresa para um parceiro estratégico. A gente tem que vender para um fornecedor. A gente está na fase de mercado muito legal que os fornecedores, eles te procuram e eles estão muito abertos e ávidos para poder te ajudar com alguma solução, né? Como o mercado está crescendo e os grandes players do setor, principalmente de insumos, enxergaram isso, então não é só um vendedor técnico que passa ali para te atender. Vem a diretoria, vem a equipe técnica para te dar apoio para você poder desenvolver aquele produto dele. Porque muitas vezes a indústria ela também está desenvolvendo novos produtos e precisa de alguém para testar. Então ela acho que está sendo uma via de mão dupla. Então nesse momento a gente já tem que se vender Uhum. para o fornecedor. Então ter essa consciência de que essa venda ela é contínua e não só para o cliente com o consumidor final, acho que ele está sendo o último na ponta, né? Primeiro, para você desenvolver algo no mercado, né? Vamos falar do nosso de construção industrializada, onde você começa, já tem que vender a ideia para alguém, Exato. né? Ou começar sozinho, como eu fiz. Mas eu também estou chegando no ponto que daqui a pouco eu vou ter que vender a minha ideia de como está hoje para alguém. Você tem que vender primeiro para o seu fornecedor, para você ter condição. Você tem que vender primeiro para o seu projetista, para ele entender o que você quer, para no final você vender para o cliente. Então, essa percepção da venda, de como ela acontece nesse fluxo todo, que é bem importante. Então, acho que essa bagagem me ajudou bastante para conseguir envolver aqui a cadeia, toda essa rede e parceiros estratégicos, para sim eu conseguir entregar um produto legal no final para o cliente. Bacana. E a inovação é uma constante na construção modular, na construção industrializada, né? Quais são algumas das inovações mais empolgantes que você viu recentemente, que você pensa em trazer, né? Como a sua empresa está pensando em incorporar essas inovações tanto na fábrica quanto nos projetos, enfim? Então, a que a gente trouxe recente, né, de um ano para cá, foi mexer nos formatos tradicionais dos módulos do chassi. Então, a gente tentou quebrar ali o chassi convencional. Então, a gente vem mexendo no chassi, a gente vem evoluindo esse chassi ao longo do tempo. É, a gente vem estudando também sistemas de paredes, né, painéis inteiriços também de fechamento Uhum, e principalmente nos materiais de acabamento. uhum, Hoje a gente tem adesivos que imitam revestimento, isso. a gente tem piso vinílico com finalidades diferentes. Recentemente a gente colocou, né, acho que foi uma dos primeiros módulos aqui do mercado com piso aquecido. Ah, Então foi um legal. desafio embutir o piso aquecido
que ele foi desenvolvido para ser embutido dentro de uma concretagem, né? Exato. Dentro de um contrapiso. Inclusive eu vi que você utiliza ainda piso vinílico, né? Piso E vinílico, aí eu nunca tinha visto isso, que eu sempre vi em cima de de porcelanato. porcelanato. É. Então a gente teve o primeiro desafio, que era embutir na placa cimentícia, Aham. e a gente teve o desafio de entender como seria o comportamento da cola do piso vinílico sendo esquentada. E agora a gente está fazendo os estudos, né, nesse primeiro módulo, de como está sendo a eficiência térmica dele, com e sem isolamento por baixo. Entendi. Né? Então, foi uma prototipagem e é um item que a gente vai acrescentar como opcional nos módulos hoje. Porque hoje tem regiões que o aquecimento ela passa a ser fundamental, né? Regiões muito Principalmente no sul do frias, Brasil, no na serra, né? sul, e não só no sul, né? Se pegar o sul de Minas, né? Interior de São Paulo, tem regiões ali que além dessa questão do frio, passa a ser um conforto, um diferencial. A Uhum. pessoa andar ali no piso quentinho, né? Então é um apelo também para quem está alugando no Airbnb. Então é tentar incluir nesse modo itens adicionais que tragam algum conforto, alguma eficiência para o cliente final. Então acho que essa está sendo uma das principais inovações que a gente está tentando buscar, incrementar no básico itens que tragam ali algum elemento de diferencial. As inovações e estudo de materiais são importantes, né? No último módulo que a gente fez, a gente recebeu a especificação de um porcelanato, por exemplo, que era junta seca, mas eu tinha que transportar ele 350 quilômetros. Então a gente colocou uma junta de 1 milímetro, com medo de ter alguma uma quebra no caminho, porcelanatos aí de 1,20 por 1,20. No final das contas deu tudo certo e ninguém achava que era porcelanato, sabe? Tá, pô, porcelanato muito grande e assim, né? A gente busca trazer materiais igual esse que eu estou citando do porcelanato, onde que a minha mão de obra na fábrica custa mais barato do que o cara no canteiro. Já que eu tenho materiais com alta qualidade, como o fechamento das paredes e a própria estrutura, é, é difícil para um cliente, às vezes leigo, entender que o meu material é mais caro porque ele é melhor e ele agrega mais valor. Então eu tenho que fazer uma composição com a mão de obra minha que na fábrica é mais barato Com certeza. e melhor. Então eu busco trabalhar com materiais onde que teria uma certa dificuldade dele manusear e ser colocado no ambiente da construção tradicional. E eu acredito que você deve fazer muito isso também na sua fábrica, na sua empresa. Fazemos, a gente tenta buscar os materiais também de tendência, né? Então, todo ano tem lançamento de porcelanato, então acho que a gente tem que acompanhar também a arquitetura de modo geral, né? Ali, as Uhum. tendências de cores, de materiais, para também não destoar, né? O nosso produto ele não pode destoar de um produto convencional. A gente tem que caracterizar ele como um produto eh, com bom avanço tecnológico, principalmente na questão de chassi, fechamento, a própria construção off-site em si, mas que os acabamentos, né, a harmonia ali do projeto ali de layout, arquitetônico e design também seja coerente com o que está acontecendo no mercado. Então é isso. Né? Se o mercado está usando um porcelanato e a gente tem condições de usar, a gente tem que entender a nossa limitação, que a gente tem o transporte, Uhum. mas a gente tem a vantagem da produtividade, né? Uhum. Quando você vai pegar uma área de um módulo de 18 metros quadrados para fazer, né, uma sala de um apartamento, por exemplo, ele pode gastar 3, 4, 5 dias para fazer, enquanto na fábrica você gasta um. Porque o material ele vai chegar para ele na garagem, ele vai subir de elevador, ele vai colocar, quando chegar lá ele tem material, tem ferramenta, tem tudo, ele tem uma série de coisas até ele conseguir finalizar o piso dele, né? Então na fábrica você consegue também ter uma produtividade maior. Acho que o custo ele é menor por isso, né? O ambiente está ali livre, limpo, desimpedido para ele, onde ele já tem tudo que ele precisa ali ao redor dele. Então acho que é esse ganho, né? Então a gente tem materiais, insumos que eles têm um custo, né, final maior do que a construção convencional, mas outros a gente consegue reduzir, como a questão dos acabamentos. Ah, legal. E assim, para quem acha que a construção off-site, né, fora do canteiro de obras é nova, eu trouxe aqui uma passagem bíblica, eu já tinha visto isso, mas nunca tinha falado com ninguém. Então, é 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte, né? Tava no ambiente, naquela época, Salomão estava construindo o templo, né? E aí, essa passagem, eu vou ler aqui, fala o seguinte: na construção do templo de Salomão, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras,
e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Então, essa passagem diz o seguinte: na construção do templo, eles levaram os blocos prontos. Aonde que eles fizeram? Nas pedreiras, não fizeram no Levaram local. como se fossem pré-fabricados, né? Exatamente. Então, assim, o conhecimento talvez seja um pouco milenar, vamos dizer assim, um conhecimento milenar, só que as pessoas acham que é tudo novo, porque, né, em determinado momento, com a mão de obra em abundância, né, o que levou à construção tradicional, assim como a agricultura, e esses mercados, tanto a agricultura como a construção civil, estão se transformando agora com tecnologias e novos métodos, tanto o método construtivo na parte da construção civil, quanto também tecnologias que são utilizadas também no agronegócio. E como você imagina, então, como você fala, né, dessa sequência e também da construção no Brasil, desse comparativo que é frequente com a construção tradicional? Ó, eu hoje enxergo a construção industrializada como uma solução para resolver o problema, né, principalmente, né, tem gente que chama de apagão de mão de obra, escassez de mão de obra, eh, então hoje ela é uma solução para isso, eu acho que daqui a pouco vai ser a salvação, né, Uhum. como a gente deu o exemplo agora do porcelanato, né, então a gente vai conseguir realmente produzir mais com uma quantidade de mão de obra menor, né, industrializando, né, então o investimento ali, quando você vai pegar a curva ABC ali, né, da obra, você vai ter o maior investimento dos materiais e um menor na mão de obra. Hoje é equiparado na construção convencional, ou quando você não gasta mais na mão de obra do que no próprio insumo, né. Então acho que a gente vai começar a inverter isso nas tabelas de orçamento, e a construção industrializada acho que vai ser a única alternativa daqui a pouco, né. Obviamente a gente tem uma questão, cultural que ela acho que ela vai acabar no momento que ela não tiver mais opção, e acho que o principal desafio vai ser a formação da mão de obra, e eu não digo nem a mão de obra direta, porque a construção industrializada ela começa ali no arquiteto, Exato. no engenheiro, né, o número de fabricantes, né, dos materiais, porque todo dia a gente encontra um material novo, que ainda não foi testado, que ele ainda precisa de um tempo ali, né, para ser validado, para ser prototipado. Então, acho que a construção industrializada ela vai sim ser essa solução para resolver o problema da construção civil no Brasil, mas ela precisa do seu tempo de amadurecimento, né? Legal. E a gente está nesse cenário de falta de mão de obra que acho que está impulsionando, né? Além de catástrofes, uma série de outras fatalidades que acabam, né? São sendo infelizes por um lado, mas acaba ajudando o mercado a mostrar, Que né? existem outras Num curto alternativas, né? prazo, a alternativa de solução, né? Um número de moradias a curto prazo, né? Então hoje tem grandes projetos habitacionais que ficam ali 3, 4, 5 anos ali e são pressionados para serem finalizados por período eleitoral, né. Exatamente. Na construção industrializada não, né. Se aquele programa habitacional ele foi contratado, ele vai ser entregue no prazo estipulado, né. Então, a gente tem essa vantagem hoje, que eu acho que o mercado ele está muito ávido, a gente vê pelo maior contratante hoje do Brasil é o governo, né. Exato. Então, quem mais contrata obra hoje é o governo, e o governo ele está uma iniciativa atrás de outra, buscando ali entender, né, como está funcionando esse processo de industrialização, para que ele contrate dessa forma. Então, isso acho que está sendo muito importante. Nós já tivemos algumas reuniões com órgãos governamentais, tanto para moradias, para diminuir o déficit, já falei certo? Falou, déficit habitacional. Habitacional, mas também para escolas e outras soluções, hospitais, né? Na época da pandemia também, os hospitais de campanha. Teve E agora recente, né, uma reunião do FNDE, né? Também exatamente, vocês participaram. isso. E quais são as tendências que você acredita que irão moldar a indústria nos próximos anos? Eu entendo que vai mudar de tendência seria a forma mesmo de construir, a forma de financiar. Eu acho Uhum. que o principal entrave hoje numa contratação hoje ali é o financiamento, né? É. Os Tanto financiamentos bancário, são pensados para para construção construção convencional, né? convencional. Agora com essa migração, essa mudança de mercado, eu acho que o mercado financeiro ele também vai se adaptar de alguma Exato. forma, né? E é benéfico para ele, chega a ser até mais seguro, né? Uhum. Então ele entender que muitas vezes o que está sendo alienado, Que né, a garantia que é a garantia na pronta, obra, ela está repartida em vários locais, em é. componentes, em várias fábricas, até chegar aquela alienação
inicial ali, final ali, junto com o terreno, com a matrícula. Então, acho que o que eu vejo que vai ter a maior evolução agora, acho que seria nessa questão de aprovação, financiamento e dos próprios produtos em si, assim, né? De como incorporar e como vender, né? Algo bem mais rápido, né? Hoje a gente vê algumas pessoas que executam casas em condomínio e elas vão fazendo com o próprio fluxo de caixa dela ali, e às vezes elas até enxergam como positivo a obra durar 1, 2 anos, que ela consegue ir captando, vendendo aqui, fazendo ali. Quando ela optar pela construção industrializada, é rápido e pronto, acabou. Ela E ela mudou. não tem o É. recurso, então ela já vai ter que ir diretamente para o financiamento. Ela vai ter que pensar né, muitas vezes quando é a primeira moradia, que ela vai deixar de pagar aluguel mais rápido, né? Pagar de aluguel mais Ninguém faz essa rápido. conta. E ela vai eliminar todas aquelas variáveis de Uhum. aumento de material, insumos, chuva, né, concretagem e etc. Então ela já vai eliminar todos esses itens também, que vai dar mais segurança para ela também, e no final ela vai ter um produto com um custo menor, E né? garantia de fábrica, né? Porque o Exatamente. pedreiro não te dá garantia. Não dá. Ele não volta É. para consertar. Eu tenho que pensar que muitos empreiteiros, não só pedreiros ou como pequenas construtoras, eles ficam no mercado ali durante um ciclo, né? Exato. Então, se você rodar hoje com alguns condomínios de médio, alto padrão, tem sempre aquela consultora ali que construiu 3, 4, 5 anos, ela fechou É. e foi embora. Quando você contrata uma fábrica, a fábrica tem um pensamento muito a longo prazo, né? Então, acho que vai dar mais confiança também para quem contrata. E essa credibilidade ali, né, do ambiente fabril, desse planejamento, né, industrial, eu acho que também vai ajudar bastante. Bom, bacana. Você contou um pouco da sua trajetória, né? E qual conselho você daria para engenheiros que estão começando a carreira e para empreendedores que estão começando agora, né? E estão, às vezes, conhecendo a construção modular off-site, a construção industrializada e pensam em fazer essa transição? Acho que o primeiro ponto hoje é ser curioso. Eu acho que quem está formando agora, acho que tem que ter a curiosidade ali de buscar algo diferente do que viu na própria faculdade, né? A gente não enxerga industrialização na faculdade ainda. Verdade. Então, tentar interagir com empresas, tentar ser um estagiário, começar um cargo mais baixo, para estar dentro de um ambiente diferente. Conhecendo, né? A cadeia de fornecedores hoje, ela está muito aberta para dar curso, palestra. Então, assim, todo mês tem live, tem curso. Você vai em loja de material de construção industrializada hoje, você consegue fazer um pequeno treinamento. Então, quem está formando hoje, acho que já tem que tomar a decisão certa e já de buscar o caminho da industrialização. Então, e é só na base de pesquisas. A própria especialização, né? A gente tem 1 ou 2 opções hoje no mercado, ainda é pouco, mas tem. Então, para poder buscar. Começar a seguir profissionais no LinkedIn, no Instagram, onde já estão demonstrando, né? Tem gente que posta todos os dias de como está construindo um chalé em steel frame, por exemplo, É né? verdade. Você tem ali um Big Brother ali de É construção verdade, industrializada. é Então, verdade. então parece assim, superficial, mas você consegue enxergar insights Você ali, consegue ter detalhes insight, mesmo sendo práticos. midiático, né? Exatamente. Então, você tem muito conteúdo hoje para poder consumir de construção industrializada, né? Consumir o conteúdo certo, né? E buscar, né? Principalmente para quem está começando, tentar ter o apoio ou de alguma empresa ou de um fornecedor para ter ali um ambiente seguro também para começar. Também para não usar o canteiro, não usar o produto do cliente também como um baita de um protótipo cheio de erros para ele aprender em cima do cliente. Também acho que também a ideia não é essa, né? Então, ele tentar também se amparar, né? Hoje a gente tem fornecedores que estão a solução de uma casa inteira, né? E onde ele consegue te ajudar com a garantia também. Então, é escolher, né, aonde se posicionar, mas com muita curiosidade e muito estudo. E pensando em você, Paulo, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é quando você consegue idealizar, estudar e no final das contas entregar e ficar satisfeito com aquilo que você idealizou. Acho que isso é o principal sucesso. E aonde toda a cadeia, né, em volta de você ali, vive aquele sucesso juntos, né? Então, um exemplo, né, quando eu desenvolvo um chalé, que eu envolvi meus fornecedores, eu envolvi minha equipe, e no final, quando ele chega para o cliente ou não, quando ele está pronto, e quando você olha para ele, você tem aquela sensação de sucesso, você vê que aquele sucesso não foi só seu. Você pode até ter idealizado ele sozinho, mas ele chegou ali porque você teve uma série de passos para chegar até aquele lugar. Muito bom. E como faz para as pessoas te encontrarem nas redes sociais e encontrar a Mods também? Então, hoje eu estou no LinkedIn, com Paulo Vitor Castro,
E a Modus está no Instagram como modus.br. Ela também está no LinkedIn, Facebook, mas hoje nosso principal canal ali de divulgação está sendo no Instagram. Ó, queria te agradecer pela entrevista aqui no ProSA Podcast. Foi um prazer receber você, conhecer um pouco sobre a construção modular, mais Oh, um pouco. não, o prazer foi meu, foi um privilégio, E Álvaro. sempre é bom estar com pessoas como você, empreendedores que batalham, né, para mudar mesmo algum paradigma no Brasil, trazer uma inovação disruptiva, né, mudando o jeito de pensar das pessoas de fazer negócios e também de construir. Beleza, Álvaro, foi um prazer enorme, foi um privilégio mesmo. Agradeço e estou sempre à disposição para voltar. Obrigado. Até o próximo ProSA Podcast, pessoal.